tomando como base a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 ao versículo 11, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá multidões de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre os outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados irmãos, amigos que estão conectados conosco, aqui estamos nesta meditação a observar o relacionamento entre os irmãos. Como diz no Salmo 133, versículo 1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nenhum relacionamento real subsiste entre Deus e o homem se este não se relaciona bem com os irmãos. É o que a palavra de Deus nos mostra. Primeiro, temos que estar de bem com Deus, com os nossos irmãos. Se não estivermos de bem com Deus, nós estaremos com os irmãos. Se nós estivermos de bem com os irmãos e não estiver com Deus, fica tudo ao contrário. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas esse relacionamento entre os irmãos nos diz: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que, por herança, alcanceis a bênção do Senhor. Então, meu irmão, amigo que nos ouvem, aprenderemos sobre como devemos nos relacionar bem com os nossos irmãos na fé, sempre nos esforçando para que possamos melhorar nossas vidas diante do Senhor. Então, vivendo no limiar da eternidade, sabendo que todos os dias que se passa fica mais próximo do dia em que vamos sair dessa terra. O fim está próximo. O primeiro versículo deste comentário, no versículo 7, chama, portanto, a nossa atenção. Este primeiro versículo que diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Então, nos adverte com a sentença: está próximo o fim de todas as coisas. Diante dessa afirmação, qual a maneira correta de vivermos perante a sociedade? Se o fim é iminente, como devemos nos preparar? A perspectiva profética é certeira. Com o fim dos tempos, deve nos estimular, meus irmãos, a estar sempre prontos quanto à nossa vida aqui, aleluia, e principalmente a vida espiritual. Pedro usou a esperança da vinda de Cristo como incentivo para uma vida reta e um serviço responsável diante de Deus através da ajuda ao próximo. Aleluia. O apóstolo nos apresenta 4 linhas de condutas a serem observadas: sobriedade, amor fraternal, hospitalidade e mordomia. Nos mostra, portanto, o apóstolo Pedro de condutas a serem observadas na sobriedade, com oração diária, todos os dias orando ao Senhor, aleluia. Também nos diz em amor fraternal, com sinceridade e fervor, hospitalidade e generosidade sem murmurações. Versículo 9 deixa, portanto, dizendo bem claro: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Aleluia. A mordomia generosa dos dons que ele apresenta também no versículo 10, dizendo: cada um administre ao outro o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia.
sobriedade e vigilância em oração. É necessário que o crente, nosso irmão, amigo, tenha absoluto autocontrole, mantendo-se tranquilo, esperando sempre a direção de Deus em meio às situações difíceis. E além disso, deve manter-se em constante oração, pois é através da oração que ele nos sustenta. E sustenta em vigilância, os seus olhos voltados na direção de cada um de nós, quando nós oramos. Então a expressão vigiai em oração aponta para uma só coisa: a necessidade de moderação, de sobriedade e discernimento, aleluia, não deixando que nada venha nos privar da capacidade de ver e pensar claramente. Assim, meu irmão, mesmo que o Senhor demore a retornar, seus servos, seus filhos estarão prontos e alerta entre os ataques do inimigo de nossas almas, que são eles diariamente, constantemente. Quer sempre derrotar o inimigo? Então continue orando, continue em comunhão com o Pai, nosso Deus. O amor em evidência que nos mostra a palavra acima de tudo. No versículo 8, o apóstolo aqui deixa bem claro, dizendo da seguinte forma, aleluia: finalmente sedes todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Então aqui está a parte deste amor em evidência, que é uma expressão que destaca um tema importante neste texto, o amor entre os irmãos, aleluia. O texto mostra que o amor fraternal já existe no crente, isto porque o Espírito Santo habita em nós, conforme Romanos 8:11, aleluia. Agora é preciso que ele seja mais intenso, mais ardente. Se amarmos nossos irmãos ardentemente, estaremos sempre prontos a perdoá-lo quando for necessário. Ou seja, se o nosso amor for suficientemente forte, poderemos exercê-lo a despeito das graves faltas que alguns irmãos possam cometer contra nós. Assim como Deus trata-nos graciosamente a despeito de nossos pecados, devemos também tratar os outros com amor divino, aleluia. Um novo mandamento, disse Jesus, eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, aleluia. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, conforme João 15:12. Isso, observando, portanto, a palavra de Deus, significa que devemos amar as pessoas com o mesmo amor com que Cristo nos amou. Amar é ter aquele amor ágape, divino, em nosso coração. Em termos práticos, devemos desejar aos nossos irmãos tudo de bom, que desejamos para nós também, é claro. Muitas pessoas só querem o bom para si, só desejam o mal para o outro. Às vezes a pessoa não compreende por que a gente tem que se esforçar para ajudar alguém. Então, se queremos uma boa escola para os nossos filhos, devemos também esperar que os nossos irmãos e amigos também consigam uma boa escola para os seus filhos, para a sua família. Se assim fizermos, com certeza estaremos fazendo a vontade do Senhor. Aí vem o amor cristão, o amor divino em nós. É o maior de todas as virtudes do cristão. Mais importante que a fé ou a esperança é o amor. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. O amor cristão não consiste meramente em emoção. É uma qualidade da alma mediante a qual o crente sente vontade de servir ao próximo. Aleluia. Ele leva a pessoa a considerar seus semelhantes sempre com benevolência, estima, respeito, justiça e compaixão. Este amor, aleluia, ele é exemplificado por Cristo. Cristo, ele permeia todo o evangelho, esse amor. E é um resumo à essência do cristianismo. No cristianismo, tudo começa no amor, se sustenta no amor e culmina no amor, porque Deus, nosso Senhor,
é amor. Aleluia. E diz, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, nós sendo ainda pecadores, diz a palavra em Romanos 5:8. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Efésios capítulo 5 e versículo 2. Queridos irmãos, amigos que nos ouvem, conhecido pelo amor, como disse Paulo a respeito do Senhor. É o discernimento, é o que nos traz. Como discípulo do Senhor, ele rende-se inteiramente ao nosso Cristo. Aquele amor flui, transborda em relação aos outros, sabendo, pois, que o nosso amor a Deus implica também em odiarmos o mal, praticando o amor, vivendo o amor. A hospitalidade, como diz o versículo 9, que nós fizemos a leitura, que diz a palavra do Senhor: sede sóbrios uns para com os outros, sem murmurações. Aleluia. O texto bíblico, meu irmão, que nós estamos trazendo aqui a você, aborda outros aspectos no amor entre os irmãos. A prática da hospitalidade também lembrada pelo escritor aos Hebreus, quando ele diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Hebreus 13 e versículo 2. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo, qual o valor da hospitalidade para você? O que nós acabamos de escrever, falar para você. Naqueles tempos, as hospedarias eram escassas, eles eram frequentados por meretrizes e maus elementos. Quem sabe você que está nos ouvindo, o que você tem despertado para fazer para Deus? Qual é a sua intenção? Qual o seu coração, o seu trabalho? O que você tem feito pelo trabalho de Deus? Naquele tempo, pessoas que eram hospitaleiras e que tinham amor no coração, serviam os irmãos, aqueles que pregavam a palavra. O fim está próximo. Daí é necessário mais sobriedade, discernimento, oração e um profundo amor entre os irmãos, aleluia, numa vida de sinceros préstimos e obediência e dedicação ao nosso Deus. Seja qual for a ajuda ou serviço que prestarmos aos outros, conforme o dom da graça que recebemos de Deus, deverá ser feito no espírito de amor, para com o produto final do nosso trabalho, para que seja sempre a glorificação do nome do Senhor. Que você faça isso tudo para que o nome do Senhor seja exaltado. Nunca faça para querer aparecer. Tem gente que faz para querer aparecer. Mas faça alguma coisa pelo próximo. Ajude para que o nome do Senhor seja exaltado. Então é essa a nossa palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu esse momento de estarmos aqui para pregar a tua palavra, falar a tua verdade. Te peço em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar todos aqueles que estão à nossa escuta, que o Senhor venha abençoar todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra. Nos fortalece hoje e sempre, em nome de Jesus te peço, em nome de Jesus te agradeço desde agora e para sempre. Amém. Sempre andarão de braços dados.